Olá, pessoal. Estou muito feliz em poder revê-los. Vamos abrir as nossas Bíblias. Lucas capítulo 10. Vamos ler a partir do versículo 25. Se todos acharem, eu vou ler. E eis que certo homem, intérprete da lei, se levantou com o intuito de pôr Jesus à prova e disse-lhe: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? Então Jesus lhe perguntou: Que está escrito na lei? Como interpretas? A isto ele respondeu: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então Jesus lhe disse: Respondeste corretamente, faz isto e viverás. Ele, porém, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: Quem é o meu próximo? Jesus prosseguiu dizendo: Certo homem descia de Jerusalém para Jericó e veio a cair em mãos de salteadores, os quais, depois de tudo lhe roubarem e lhe causarem muitos ferimentos, retiraram-se, deixando-o semi-morto. Casualmente descia um sacerdote por aquele mesmo caminho e, vendo, passou de largo. Semelhantemente, um levita descia por aquele lugar e, vendo, também passou de largo. Certo samaritano que seguia o seu caminho passou-lhe perto e, vendo, compadeceu-se dele. E, chegando-se, pensou-lhe os ferimentos, aplicando-lhes óleo e vinho e colocando sobre o seu próprio animal. Levou-o para uma hospedaria e tratou dele. No dia seguinte, tirou 2 denários e os entregou ao hospedeiro, dizendo: Cuida deste homem, e, se alguma coisa gastares a mais, eu te indenizarei quando voltar. Qual destes 3 te parece ter sido o próximo do homem que caiu nas mãos dos salteadores? Respondeu-lhe o intérprete da lei: O que usou de misericórdia para com ele. Então lhe disse: Vai e procede tu de igual modo. Só quando nós lemos a Bíblia, a coisa mais importante é, pela fé em Jesus Cristo, receber a remissão dos pecados, ou seja, a salvação. Isso é muito importante. Há um tempo atrás, um pastor muito famoso aqui da Coreia disse que teve um sonho. E nesse sonho, ele havia ido para o inferno. Só que ali no inferno ele se arrependeu e ele foi elevado para o reino de Deus. Eu escutei esse comentário e isso não faz sentido. Se você pode ir ao inferno, né, para se arrepender e ir para o céu, quem não poderia ir para o inferno, não é verdade? Jesus Cristo, quando fala sobre o inferno, na história ali sobre o rico e o Lázaro, o rico está ali em tormentas, né, enquanto o Lázaro estava ali nos seios de Abraão. E o rico, ele pede lá do inferno para que mande uma gota de água em sua língua ali, mas ele diz claramente: é impossível que eu vá daqui para aí e de que alguém, né, venha daí para cá. É impossível, pessoal. Só que por que esse tipo de fala, né, esse tipo de teoria se forma? As pessoas, né, se dedicam muito para as igrejas, se dedicam muito no trabalho, à religião, mas perante a morte ainda não estão com a remissão dos pecados. Na Coreia, sabe, não é difícil ver uma pessoa que por toda uma vida se dedicou a uma igreja, sendo diácono, ancião, ofertou bastante, mas perante a igreja, perante a morte, está tremendo de medo. No ano de 2012, eu fui ao país de Gana e conduzi um acampamento mundial. Fizemos um evento para cerca de 2.200 jovens e a primeira-dama estava ali presente nos dando a parabenização na abertura do evento. E após a mensagem, né, de parabenização, geralmente esse tipo de autoridades vão embora, né? Depois de 20, 30 minutos porque são muito ocupados. Mas ela permaneceu até o fim do evento. Logo após o término do evento, ela se aproximou de mim. Depois que todos haviam ido embora, ela falou: Pastor, eu tenho algo a lhe contar. Ah, o que foi? O presidente está muito debilitado de saúde. O senhor poderia orar por ele? Claro!
Então eu pude encontrar, né, o ex-presidente de Gana, John Atta Mills. E o presidente me disse assim: pastor, eu sou reconhecido como o presidente de maior fé aqui de Gana. E os meus secretários, os meus seguranças, eles odeiam que eu vá para as igrejas, porque é muito difícil, né, escoltar o presidente ali na igreja. Não tem como ficar verificando cada membro ali que está na igreja, não tem como fazer isso. Só que mesmo assim, pastor, eu sempre fui muito devoto aos cultos, participei de todas as atividades da igreja. Porém, depois de 1 ano e meio num tratamento, né, ele não estava tendo sucesso, estava adoecido, estava piorando cada dia. E o presidente naquele dia me disse assim: pastor, hoje pela manhã, quando eu acordei, eu me questionei quantos dias eu poderia viver mais. E cheguei à conclusão de que, se viver muito, seriam 5 dias. Pode ser que eu faleça hoje, pastor. Mas, pastor, eu tenho algo a lhe perguntar, eu quero dizer algo. Muito obrigado pela sua visita. Sim, eu sou reconhecido como o presidente de maior fé aqui do nosso país, de Gana, mas eu também pequei. E eu sei que se eu morrer sem ter a remissão desses pecados, eu sei que o que me resta é o inferno. Porém, eu não pude ainda receber a remissão dos pecados. O presidente estava falando isso com muito sofrimento. E eu disse a ele: presidente, como o senhor descobriu? Eu sei, não é importante que você pecou e por isso vai para o inferno. Tem que verificar das possibilidades de ir para o reino de Deus. Como o senhor descobriu ser um pecador? Ah, pastor, eu pequei, não sou um pecador por isso? Eu falei, não. Então, o presidente ele ficou muito surpreso com aquilo. Abri a Bíblia e comecei a falar para ele. Romanos capítulo 3, 23, diz: pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. A Bíblia deixa bem claro que sim, pecaram. Hoje também aqui, entre vocês sentados, não teve ninguém que nunca pecou. Mas os nossos pecados, pessoal, aqui em Gana, presidente, eu falei para ele, presidente, aqui em Gana, a pessoa que comete uma transgressão, ela pode se condenar? Não, ela tem que esperar o decreto do juiz, ela tem que ver o que o juiz vai condená-la. Então, nós podemos ir para o reino de Deus ou não, depende da sentença de Deus, que é o nosso juiz. Então, temos que ver qual foi a sua sentença sobre nós. E o presidente, ele escutando isso, ele falou: pastor, mas onde está essa sentença? O ex-presidente Jonathan Mills, ele tinha a mesma idade que eu, né? Nós ambos nascemos em 44. E naquele dia, naquela tarde, ele faleceu. Ele estava perante a morte. Tinha pecado, incerteza da salvação e estava com muito medo. Só é porque não é manifesto, mas hoje na Coreia, no nosso país também, tem muitas pessoas que frequentam a igreja há muito tempo, têm cargos na igreja, mas não têm a certeza da salvação e perante a morte morrem com medo, tremendo, gritando. Eu disse a ele:
Senhor presidente, como o senhor descobriu ser pecador? Pastor, eu pequei. Não sou pecador por isso? Eu falei, não. Como o senhor sabe disso, pastor? Eu falei, olha, se nós, aqui nessa terra, nós cometemos um crime, nós podemos definir a nossa sentença, falar, ó, já que eu cometi um crime, eu vou ficar 3 anos na prisão. Não é assim. Ele me perguntou, pastor, então, como é que eu devo fazer? Eu falei, presidente, Deus carrega a sentença sobre o julgamento do teu pecado. Ele é o juiz. Então, deve-se ler essa sentença. E ele ficou muito assustado, muito surpreso com aquilo. Mas, pastor, onde está essa sentença? Eu falei, está na Bíblia, na Bíblia. O senhor quer ver? Ele falou que sim. Então eu abri em Romanos, capítulo 3, versículo 23. Em Romanos 3, versículo 23 diz: aqui, claramente, Deus fala sobre nossos pecados. Pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Só, dentre vocês que estão sentados aqui hoje também, independente de quem seja, não tem uma pessoa que não transgrediu as leis. Na verdade, pessoal, levante o braço, aquele que nunca transgrediu uma lei. Não existe ninguém, né? Todos pecaram, não é verdade? Então, sim, todos pecaram. A Bíblia fala, todos nós pecamos. Mas o que a Bíblia está afirmando? Ah, eu roubei, eu odiei, eu adulterei, então eu sou um pecador, vou ter que ir para o inferno. Não, não está falando de um julgamento próprio sobre o que você fez. A Bíblia claramente está dizendo sobre a sentença que Deus deu sobre os nossos julgamentos, nossos pecados. Eu perguntei àquele presidente, o senhor deseja ler sobre isso? Ele ficou muito curioso. Pastor, onde está isso? Me ensina isso. E eu assim, com muita tranquilidade, eu vi, logo está logo debaixo, presidente, no versículo abaixo. Sendo justificados gratuitamente por sua graça, né? Em Romanos capítulo 3, versículo 23. Vocês estão vendo, pessoal, aqui na legenda? Vamos ler todos juntos, 1, 2, 3 e... Sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Só o que Deus está dizendo aqui neste versículo? Que mediante a redenção que há em Cristo Jesus, redenção, ou seja, né, de nos remir dos pecados, salvar-nos dos pecados, nós fomos gratuitamente por sua graça. Mediante a redenção que há em Cristo Jesus, fomos justificados pela graça e de forma gratuita, sendo justificados. Só uma coisa que me entristece muito, é que hoje em dia existem tantas igrejas na Coreia e tem tantas pessoas frequentando essas igrejas, eles louvam. Que feliz o dia em que o Senhor lavou meus pecados. Eles louvam assim. Aí depois eles falam, vamos orar. Ai, Senhor, perdoe esse pecador. Só, essa é uma pessoa que foi remida ou ela é um pecador? Com certeza no louvor, eles cantam dizendo, que feliz, tão feliz o dia em que o Senhor lavou meus pecados. Sabe esse louvor? Tem outro que diz, eu não fui remido por coisas corruptíveis como ouro e prata.
mas sim pelo santo sangue do Filho de Deus, pelo Cordeiro de Deus, eu fui lavado dos pecados. Vocês conhecem esse louvor, pessoal? Vocês já cantaram algo assim? Então, no louvor fala que os pecados foram lavados, eles afirmam que foram remidos. Mas o que a Bíblia diz? Pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Jesus. Ou seja, já que Jesus Cristo morreu por nós, mediante a sua morte, nós fomos justificados. Deus nos afirma isso. Só quando lá, num julgamento, um juiz ele fala, você está inocentado, você é inocente. 1, 2, tá. Então não tem mais o que fazer. Então ele continua como pecador ou não? Não. Por que, pessoal, Jesus Cristo morreu na cruz? Pelos nossos pecados, ele foi castigado no nosso lugar. E a Bíblia diz, o que a Bíblia diz? Que mediante a redenção que há em Cristo Jesus, nós fomos gratuitamente, por sua graça, justificados. Hoje, muitas igrejas, sim, sabem que Jesus Cristo morreu pelos nossos pecados, sabem que Jesus Cristo nos lavou, que nos deixou mais brancos do que a neve, só que, mesmo assim, ensinam que ainda somos pecadores. Imagina quanta dor Jesus Cristo deve sentir no coração ao escutar isso. Só desde a minha infância eu também frequentei igrejas. Na igreja eu aprendi que era um pecador. E desculpa falar isso, na minha infância foi uma época assim muito difícil. No ano de 1950 tivemos a guerra entre as Coreias. No ano seguinte, minha mãe faleceu. Eu tinha 7 anos naquela época. E numa certa manhã, minha mãe, ela foi no banheiro, falou que estava com dor de barriga. Não tínhamos um hospital naquela época para ir. E depois de 2 dias ali, nós morávamos na cidade de Sonsan. E ali tinha um grande assim reservatório de água. E aquela água era utilizada para fazer todo o cultivo, a plantação ali em Sonsan. Só que, sabe, ali na época da guerra, assim, foi muito repentino, né? Estava com tudo aquilo aberto ali, despejando água, e devido ao ataque não puderam fechar, então, sabe, toda aquela água se perdeu. Quando voltamos depois dos ataques, nós vimos que já não tinha mais água, então, não tinha como plantar arroz, não tinha nada. Plantaram um tipo de trigo ali, um grão, mas, desculpa falar isso, pessoal, mas depois de comer aquilo, não dá, sabe, ele sai inteiro, ele não sai digerido. E toda a família ali, antes da morte da minha mãe, desejava poder ter um pouco de arroz branco para fazer uma sopa e poder servi-la, mas não tinha onde conseguir esse arroz. Tem um lugar chamado Uiseonggun, mais ou menos 50 quilômetros. Não, 50 minutos, mais ou menos, caminhando ali de Sonsan. E ali tinha uma tia nossa que nos permitiu 2 sacos de arroz pequenos. E assim que conseguimos, nós cozinhamos aquele arroz. Mas a minha mãe acabou falecendo sem poder experimentar, comer um pouco daquela sopa. Nós desejávamos, no mínimo, pelo menos, alimentá-la com aquele arroz antes dela falecer.
Só que logo após isso, estávamos em guerra já, as duas Coreias. E a guerra é uma coisa horrível, pessoal. Tem pessoas que falam que nós atacamos a Coreia do Norte, mas isso é uma mentira. Só eu sou uma prova viva disso, que é uma mentira. Os norte-coreanos vieram com tanques russos. Só por causa disso, meu pai ele teve que ajudar na guerra carregando munição. Meu irmão foi recrutado para a batalha. E num curto tempo, minha mãe havia falecido, meu irmão e meu pai já não estavam mais. Então a minha irmã mais velha tinha 15, a outra 13, eu tinha 8 anos, meu irmão 4. Nós, um certo dia, havíamos jejuado tanto no almoço quanto na janta. Fomos dormir, só que durante a madrugada escutamos um barulho estranho e quando eu acordei era minha irmã mais velha chorando, né? E todos ali acordaram em uma grande tristeza e choraram juntos. Eu cresci de forma muito difícil. Frequentava a igreja, mas quando eu completei ali 15 anos, eu comecei a roubar junto com os meus amigos. Roubava trigo, né, quando o trigo estava assim maduro. Depois nós subíamos uma montanha, né, fazíamos uma pequena fogueira ali, assávamos aquele trigo e aquilo era uma delícia. Invadíamos terrenos vizinhos, né, para roubar caqui, batata. Eu era uma pessoa que não tinha como evitar de ir para o inferno. Sabe, li muito a Bíblia com a intenção de poder receber a remissão dos pecados. Só dessa vez, o Rabine lá de Israel, ele falou, nossa, pastor, você já decorou o Antigo e o Novo Testamento todo. É porque desde a infância eu, tive que ler muito a Bíblia. Mas o que a Bíblia me mostrava? Vamos procurar em 1 Coríntios capítulo 6. Do versículo 10. O que diz em 1 Coríntios 6:10? Nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores herdarão o reino de Deus. A Bíblia, pessoal, nunca deve ser vista em partes. Tem que continuar, tem que ser inteiro. No versículo 10, com certeza diz que esses não poderão herdar o reino de Deus. Mas no versículo 11, tem um versículo incrível. Tais fostes alguns de vós. Ou seja, nós também cometemos pecados como esses. Mas vós vos lavastes, mas fostes santificados, mas fostes justificados em o nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito do nosso Deus. Então, o que a Bíblia está nos dizendo? Sim, nós pecamos e por isso não poderíamos entrar no reino de Deus. Mas já que Jesus Cristo foi crucificado por nós, tomou para si nossos pecados e foi crucificado com eles, fomos lavados, santificados e justificados. Deus está afirmando isso? Só eu, por ter roubado muito, por ter mentido muito, acreditava que iria para o inferno. Fiz de tudo para receber a remissão dos pecados. Já fiz tanto tipo de arrependimento, pessoal, não dá. Eu li a Bíblia, então. Tais fostes alguns de vós, mas vós vos lavastes, mas fostes santificados, mas fostes justificados em o nome do Senhor Jesus Cristo. Prestem atenção, pessoal.
Pessoal, isso é uma frase do pastor Oxupark ou são as palavras de Deus? Isso é incrível. O que? Meu pecado foi lavado. Eu fiquei muito feliz. Eu fiquei muito feliz, porque é muito claro. Eu, uma vez, fiquei na cidade de Hapcheon e um dia recebi um telefonema ali. Perdão, é uma igreja, né, ali de Hapcheon, que ligaram para mim e falaram: pastor, estamos aqui da igreja de Hapcheon, por favor, venha nos visitar. Eu não tinha como ir visitar, mas eu falei que iria. Só que eu não tinha tempo para ir para Hapcheon. Só que naquele ano, no inverno, nós tivemos a cantata de Natal e nós fizemos a cantata no Centro Cultural de Jinju. E hoje em dia, pessoal, até no interior, as vias estão muito boas. Então, depois da cantata, era mais de 10 horas da noite, e eu pensei, né, para dormir em umas igrejas dali da região. Eu decidi que poderia ir para Hapcheon, né, em 30 minutos poderíamos chegar ali. Então, cerca de 20 membros ali da igreja de Hapcheon se reuniu naquela hora da noite. Eu preguei a palavra, né, nós compartilhamos ali a palavra. Só que depois do término do culto, uma jovem senhora me procurou, falou: pastor, eu não aguento mais viver com meu marido. Eu perguntei: mas por quê, irmã? É uma senhora que havia se casado há 23 anos. Quando se casaram, o marido, né, não bebia, tinha fé em Jesus. Só que passou 2, 3 anos do casamento, ele começou a beber. E chegou a um ponto que ele praticamente não comia e só bebia o soju. Sabe o soju, pessoal? Geralmente bebe numa taça bem pequenininha, mas ele não, bebia no gargalo da garrafa mesmo. Cerca de 10 garrafas por dia. Então, quando ela voltava do trabalho, a coisa mais, sabe, agoniante para ela era ter que tirar, né, aquelas garrafas de soju ali da casa. Tinha na varanda, tinha na sala, no quarto. Ela já não aguentava pensar em viver com ele. Por isso, naquele dia, escutando ela, eu falei: olha, irmã, não chora. Traga seu marido amanhã de manhã. E no dia seguinte, pela manhã, bem cedo, ela veio junto com o marido. Só naquela hora, bem cedinho, ele já havia levantado, né, ido à geladeira, tomado 1 litro e estava com aquele bafo de cachaça. E eu comecei a conversar ali com ele. Eu perguntei: olha, você já leu um versículo do livro de Hebreus? O que diz em Hebreus capítulo 10? No capítulo 10, versículo 10, diz: nessa vontade é que temos sido santificados mediante a oferta do corpo de Jesus Cristo uma vez por todas. Vamos ler uma vez juntos, pessoal? 1, 2, 3 e... nessa vontade é que temos sido santificados mediante a oferta do corpo de Jesus Cristo uma vez por todas. Só nós fomos santificados. Como? Porque participamos do culto de madrugada? Por ter nos arrependido? Por pagarmos o dízimo? Não! Não por nós termos feito algo. Quem fez?
Jesus trabalhou pelos nossos pecados. Amém, pessoal? 아멘. Falem amém alto. Isso. 예. Quem é que trabalhou? Quem fez essa obra? O que ele fez? 했어요. 내가 받아야 할 Ele recebeu no meu lugar todo o castigo e a punição que eu deveria receber. Amém? 아멘. Amém. 아멘. 내가 Eu deveria receber toda a punição daqueles pecados, mas Jesus recebeu no nosso lugar. No nosso lugar. Então, nessa vontade é que temos sido santificados mediante a oferta do corpo de Jesus Cristo uma vez por todas, pessoal. A Bíblia fala que fomos santificados uma vez por todas. Por quê? Jesus Cristo tomou sobre si os pecados e foi julgado por todo o castigo, todo o pecado que nós deveríamos receber. Então eu fui santificado pela sua morte. Só que infelizmente muitas igrejas hoje ensinam os membros que são pecadores. Muitos membros de igreja afirmam ser pecadores. Igrejas grandes, anciãos, presbíteros, pastores, passam toda a sua vida se dedicando, à igreja, tendo a certeza de que estão em boas obras. Só que quando se colocam perante a morte, estão cheios de medo. Por favor, me ajuda de alguma forma, eu vou para o inferno, eu tenho pecado. Por quê? Não tem a certeza da remissão dos pecados, isso é inevitável. Só, o que eu falo aqui, que eu quero afirmar a vocês? Só muitas pessoas, eu também, desde a minha infância, frequentei a igreja, escutei muitas pregações, mas a questão é saber o que a Bíblia está dizendo a nós. Temos que procurar saber sobre isso. Só eu já roubei muito, já menti muito também. Roubei maçãs, roubei caqui, roubei trigo, batatas. Eu tinha plena certeza de que iria para o inferno. Só que, pessoal, eu, por mais que tivesse cometido pecado, não queria ir para o inferno. Pessoal, todos vocês pecaram, não é verdade? Mas levanta o braço aí, quem quer ir para o inferno? Vocês são iguais a mim, então. Eu comecei a procurar na Bíblia a resposta sobre isso. Li a Bíblia. Fui a Israel, essa vez. Eu fui recebido, Pude me encontrar um dos maiores rabinos ali do país. E conversando com ele sobre a Bíblia, na primeira visita, eu, desde a minha infância, por ter tanto lido a Bíblia, aquele rabino, ele perguntou, ele falou, pastor, você quase decorou o Antigo e o Novo Testamento? Não é bem assim, mas eu tenho muitos versículos que eu sei, e falei muito deles. Ele se afirmava pecador, então eu perguntei, por que o senhor afirma ser pecador? Ele falou, porque nós pecamos, então temos que cumprir as leis. Não posso, detalhar toda a conversa. Mas, pessoal, a Bíblia deixa claro que Jesus Cristo veio para nos resgatar dos pecados e tomou para si todos os pecados. E, sabe, tem uma coisa incrível. Eu, buscando essa remissão dos pecados, procurei, li inúmeras vezes a Bíblia. Só que num certo dia, o que eu li? Na Bíblia fala sobre a remissão dos pecados. No livro de Levítico, capítulo 4, lendo ali o livro de Levítico, capítulo 4, fala sobre os sacrifícios, pelos pecados. Existe aquele sacrifício para quando um sacerdote peca, depois quando a congregação peca, quando os reis ali pecam, os príncipes pecam, e depois quando uma pessoa comum peca.
E já que eu sou uma pessoa comum, eu fui ver como seria isso. E lá em Levítico 4, versículo 27 diz: Se qualquer pessoa do povo da terra pecar por ignorância, por fazer alguma das coisas que o Senhor ordenou se não fizessem, e se tornar culpada, ou se o pecado em que ela caiu lhe for notificado, trará para uma oferta a cabra sem defeito pelo pecado que cometeu. Só que aí no versículo 29 diz: E porá a mão sobre a cabeça da oferta pelo pecado. Está pedindo uma imposição de mãos sobre o animal. Calma aí, por quê? Por que imposição de mãos? Se faz a imposição de mãos quando se torna um pastor, quando é nomeado um ancião. Por que esse animal tem que receber imposição de mãos? Só que, pessoal, uma coisa muito interessante na Bíblia. O que a Bíblia diz? Buscai no livro do Senhor e lede. Nenhuma dessas criaturas falhará, nenhuma, nem outra faltará. Ou seja, existe o par das coisas. Quando Deus criou o ser humano, fez um par, homem e mulher. Dessa mesma forma, a Bíblia fala que na Bíblia existe o par das coisas. Então, por que será que aquele animal tem que receber a imposição de mãos? Ele não vai se tornar um ancião, não vai se tornar um pastor. Então eu busquei muito, sobre o par referente àquele versículo. E uma coisa muito incrível é que um dia achei. Hoje em dia nós podemos colocar no Google ali no computador, sabe, é muito rápido, Só que naquela época não tinha nada disso. Só que num certo dia lendo a Bíblia, o que diz lá em Levítico capítulo 16, versículo 21. Arão porá ambas as mãos sobre a cabeça do bode vivo e sobre ele confessará todas as iniquidades dos filhos de Israel, todas as transgressões e todos os seus pecados, e os porá sobre a cabeça do bode. Só Arão, perante a oferta pelo pecado, faz-se a imposição de mãos. E é diferente daquela imposição de mãos de ordenação, de pastor, de um ancião. Isso aqui é uma imposição de mãos para transferir o pecado. Confessará todas as iniquidades dos filhos de Israel, todas as suas transgressões, todos os seus pecados, e o porá sobre a cabeça do animal, do bode. E após isso, já que aquele animal foi sacrificado, nossos pecados são lavados. É assim que é o sacrifício pelos pecados do Antigo Testamento. Entendem, pessoal? Entendem? Então, apareceu o par. E o par disso também existe quando Jesus Cristo está sendo batizado por João Batista. Lá no Rio Jordão, enquanto João Batista pregava: arrependei-vos que está próximo ao reino de Deus, raça de víboras, estava ali. Só que Jesus Cristo apareceu ali pedindo batismo para João. João Batista, ele parou para ver, era Jesus, o Filho de Deus. Ele disse: mas eu tenho que ser batizado por ti, tu vens a mim? Só que Jesus Cristo diz: deixa por enquanto. Deixa por enquanto, para que se cumpra toda a justiça. Sim, se o pecador ele tem os seus pecados lavados, se cumpre o quê, pessoal? Se realiza o quê? A justiça. Então, mas como Jesus Cristo, sem batizados, ter a imposição de mãos ali por João Batista, vai se cumprir a justiça de Deus? É porque a imposição de mãos foi o processo, a forma dos nossos pecados de toda a humanidade passar para Jesus, amém? E no dia seguinte, João Batista estava ali batizando, só que Jesus Cristo estava se aproximando dele. E o que João Batista disse? Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Amém? Amém.
Então, enquanto Jesus Cristo recebia aquela imposição de mãos por João Batista, o pecado da humanidade passou para ele, certo, pessoal? O pecado do Oxo Park foi para onde? Foi para Jesus. Só o pecado de vocês foi para onde? Sim, nós cremos nisso. Nós cremos nisso. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus Cristo não tinha pecados. Mas por que ele foi crucificado então? Porque os nossos pecados foram transferidos para ele, amém? Amém? Então, no último momento, ali antes de falecer, o que Jesus Cristo disse por último? Está consumado. Pessoal, já que havia realmente feito muitas coisas erradas, muitas coisas más, como roubar, mentir, eu tinha a plena certeza de que iria para o inferno. Eu sabia, se eu morrer hoje, é inferno. Não tinha jeito de resolver isso, de mudar isso. Li a Bíblia, li a Bíblia, li a Bíblia, li de novo, li de novo. Antes de eu começar a ler a Bíblia, eu lia muitos livros assim de histórias. Uma vez, eu li um livro de um autor chamado Fyodor Dostoiévski. Um livro chamado Crime e Castigo. Se passa ali em São Petersburgo, né, na Rússia. E quando eu visitei a Rússia, eu me lembrava da história. E tem ali o protagonista da história. Ele havia matado, né, uma pessoa de alto cargo ali. Então tinha um detetive que estava ali atrás dele. Enquanto eu li aquele livro, parecia que eu era o personagem principal ali que estava sendo perseguido, né? Eu ficava até inseguro ao ler aquele livro. Era muito divertido. Então eu li 2 vezes seguidas. Aí na terceira vez, só reli as páginas mais divertidas, mais interessantes. Só que eu não conseguia ler a 4ª vez. Só que a Bíblia, pessoal, é um livro muito estranho, por quê? Até hoje, eu não consigo memorizar, né? Não consigo contabilizar quantas vezes já li. Por mais que eu leia já há anos, há décadas, ainda me atrai. Enquanto outros livros, por mais bom que sejam, não dá para ler muitas vezes. Tem muitos versículos que eu já decorei, mas mesmo assim é novo. Só o que Deus nos diz claramente na Bíblia é que aquilo que acontecia no Antigo Testamento era a sombra do que Jesus Cristo iria de fazer a partir do Novo Testamento. Quando se faz a imposição de mãos no animal, na oferta, o pecado passa para aquele animal, aí depois tem que imolar aquele animal, o sangue é passado nos chifres do altar. Por quê? Porque a Bíblia fala lá, o pecado de Judá está escrito nos chifres do altar, né? E também nas tábuas do coração, a Bíblia fala isso. Então, quando se comete um pecado, está ali escrito o pecado cometido e fala, aquele ali é pecador. Só que com a morte da oferta pelo pecado, aquele animal, o sangue aspergido ali se passa nas pontas do altar e apaga todo o registro do pecado. Só que Jesus Cristo, com o seu sangue, está em Hebreus capítulo 9, versículo 11, fala sobre isso, que Cristo veio como sumo sacerdote dos bens vindouros. Quando, porém, veio Cristo como sumo sacerdote dos bens já realizados mediante o maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, quer dizer, não dessa criação. Não por meio de sangue de bodes e de bezerros, mas pelo seu próprio sangue entrou no santo dos santos uma vez por todas, tendo obtido eterna redenção. Só Jesus Cristo fala que veio mediante um tabernáculo mais perfeito e não feito por mãos, ou seja, não dessa criação. Ou seja, se referindo ao tabernáculo celeste. Quando, porém, veio Cristo não como sumo sacerdote dos bens já realizados mediante o maior e mais perfeito tabernáculo não feito por mãos,
Quer dizer, não dessa criação, ou seja, é o tabernáculo celeste. Não pelo meio sangue de bodes e de bezerros, mas pelo seu próprio sangue, pessoal. E aqui fala uma coisa incrível. Entrou no Santo dos Santos, uma vez por todas, tendo obtido eterna redenção. Amém? Amém? Amados membros, amados irmãos, amados cidadãos, eu quero de todo o coração anunciar isso. Eu descobri essa verdade em 1962. Depois que recebi a remissão dos pecados, comecei a ler a Bíblia continuamente. Li muito a Bíblia. Decorei muitos pontos. Só que não importa onde vejamos na Bíblia, é claro que Jesus Cristo lavou nossos pecados. Porém, muitas pessoas hoje afirmam ser pecadores. Imagina quanto Jesus Cristo deve, ficar triste escutar isso. Tá certo, pessoal? Pessoal, não importa. Não importa o que vocês façam. O importante é vocês deixarem seus pensamentos e crer na palavra. Isso é crer em Deus. As pessoas louvam. Não é por coisas corruptíveis como o ouro e a prata, mas sim pelo sangue do Senhor Jesus Cristo que eu fui remido dos nossos pecados. Só depois eles oram, Senhor, perdoa esse pecador. Eu acho que se Deus fosse igual a nós, ele ficaria até confuso, não é verdade? Foi pelo seu sangue que fomos remidos. O sangue de Jesus. Então nós cremos nisso. Crer nisso é crer em Jesus. Amém? No meu caso, em 1962, no dia 7 de outubro, depois de tantos pecados, tinha certeza que ia para o inferno. Depois de muito mentir, depois de muito pecar. Só que mesmo assim, não queria ir para o inferno. Acho que vocês também, não? Para evitar de ir para o inferno, eu comecei a buscar resposta para isso na Bíblia e procurei. Há uns meses atrás visitei Israel e por um acaso eu pude me encontrar com o maior rabi ali do país. E uma coisa, interessante é que estávamos planejado 1 hora de conversa. Só conversamos por 4 horas e eu venci a discussão. Ele dizia ser pecador e eu falava não. Por quê, pessoal? Os judeus, eles não acreditam no Novo Testamento. Então eu teria que explicar sobre a salvação com o Antigo Testamento. E no Antigo Testamento, no livro de Jeremias, o povo de Israel, quando estava como cativos, Deus começa a permitir a sua misericórdia, se compadece, e diz que irá fazê-los voltar. E ali tem palavras incríveis. Que Deus remiu nossos pecados. Então, Jeremias capítulo 31, versículo 31. Tem um versículo incrível. Eis aí vem dias, diz o Senhor, em que firmarei nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá. Deus estabeleceu a primeira aliança com o ser humano. Quando o povo saiu ali do Egito, não sei se vocês sabem, mas ali no Egito tem o rio Nilo, que se ramifica lá no finalzinho. E tem muitas coisas assim que vêm pelo rio e se acumulam, fazendo com que surjam essas ramificações. Só que ali tem a Península de Sinai, também tem o Mar Vermelho antes dessa parte, e o povo de Israel atravessou o Mar Vermelho, não é verdade? Pela graça de Deus, certo? Chegaram ali na Península de Sinai, depois de terem atravessado o Mar Vermelho. E uma coisa incrível ali, que quando chegaram à Península de Sinai, Moisés subiu ao Monte Sinai e Deus disse a Moisés: se guardares meus mandamentos, serei uma nação santa, um povo de sacerdócio.
Só que, pessoal, o ser humano pode guardar os mandamentos de Deus? Não pode. Só, se falar para um cachorro, ó, cachorro, se você aprender o inglês, eu vou te alimentar toda noite. Então, o cachorro vai conseguir aprender inglês? Não, pessoal. Todos nós também, da mesma forma, não somos capazes de guardar os mandamentos de Deus. Só levante o braço, sinceramente, quem nunca pecou. Nossa, só estão reunidos os pecadores aqui. Só eu era o principal deles, né? Sim, nós tínhamos pecados e desejamos receber a remissão dos pecados. No meu caso, sim, havia escutado muitas pregações dos pastores. E o pastor, ele falava que Jesus Cristo lavou nossos pecados, só que dizendo que nós éramos pecadores. Isso me deixou confuso. Parecia que algo estava errado ali na explicação dele. Eu li, continuamente li a Bíblia. Só, a Bíblia coreana tem cerca de 1.800 páginas. Eu demoro 2 minutos para ler uma página. Então, se eu, naquela época, né, quando eu era muito jovem, passava a semana inteira, 10 horas por dia, pessoal, faz com que em 6 dias eu possa ler o Antigo e Novo Testamento completo uma vez. Lendo uma vez, 10 vezes, 20, 30, 40 vezes, 50, 60, 70 vezes. Acho que depois eu parei de contar, mas já passei de 100 vezes a leitura completa da Bíblia. E conhecendo o conteúdo bíblico, depois de tantas vezes ler, eu consegui ver uma continuidade que afirma que Jesus Cristo morreu pelos nossos pecados. Aquilo que o Antigo Testamento mostra sobre a oferta pelos pecados. A imposição de mãos que acontecia. Só Jesus Cristo passou a mesma coisa em Mateus capítulo 3. Né? João Batista até negou Jesus, dizendo, não, Senhor, eu que tenho que ser batizado por ti, tu vens a mim. Só que Jesus Cristo fala, deixa assim por enquanto, porque assim é necessário para que se cumpra toda a justiça. Então, João Batista admitiu e fez a imposição de mãos, amém? Naquele momento, todos os pecados da humanidade passaram para Jesus. Amém? Amém? Então, no dia seguinte, João, vendo Jesus Cristo se aproximando dele, ele diz, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Amados cidadãos, Deus passou todos os nossos pecados para Jesus. Amém, pessoal? A mentira que vocês fizeram, o adultério, o roubo. E o que Deus disse ao povo de Israel? Se vocês guardarem todos os meus mandamentos, eu os abençoarei e te farei uma nação santa. E o povo afirmou, Senhor, tudo o que disser, nós faremos. Puderam fazer isso? Não. Por isso tiveram que receber uma maldição e eles foram levados cativos, né, na Babilônia. E no livro de Jeremias, podemos ver que Deus se compadece do povo. Então, para que o povo possa viver de forma abençoada a graça, tem que trocar a lei. A coisa que mais me alegrou, pessoal, ler a Bíblia, Jeremias 31, versículo 31. Eis aí vem dias, diz o Senhor, em que firmarei nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá. É a nova aliança, nova aliança. Deus disse ao povo de Israel, de início, né, na primeira aliança, ó, se guardar os meus mandamentos, eu os abençoarei. O povo disse que iria guardar, porém, puderam guardar? Não. Quando Moisés estava descendo com os 10 mandamentos, já tinham feito um bezerro de ouro. Naquele dia, 3.000 morreram e tinham que continuar a morrer. Então, Deus
teve que estabelecer uma nova aliança para nos livrar desses pecados. Então ele dá essa promessa em Jeremias 31. Eis aí vem dias que firmarei nova aliança. E o que diz depois, no versículo 32? Não conforme a aliança que fiz com seus pais no dia em que os tomei pela mão para os tirar da terra do Egito, porquanto eles anularam minha aliança, Ou seja, os 10 mandamentos. Não obstante eu os haver desposado, diz o Senhor. Porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Na mente lhes imprimirei as minhas leis, também no coração lhes escreverei. E o que diz depois? Eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Continuando, aqui tem uma coisa muito importante. Não ensinarás jamais cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo: conhece ao Senhor, porque todos me conhecerão. E, desde o menor até o maior, deles diz o Senhor. E depois o que diz? Pois perdoarei as suas iniquidades e dos seus pecados jamais me lembrarei. Pessoal, quem é o autor aqui? É Deus. É Deus. Na primeira aliança, o povo tinha que receber ali, tinha que cumprir os mandamentos para poder receber algum tipo de bênção. Mas por serem incapazes disso, receberam maldição. Já que nessa lei ninguém poderia ser salvo, Deus ele diz: eu perdoarei as suas iniquidades, seus pecados jamais me lembrarei, diz o Senhor. Então, quem é que perdoa nossas iniquidades? Só fala em alta voz, pessoal. Só eu tenho que ficar gritando aqui. Quem é que perdoa as nossas iniquidades? Foi Deus quem perdoou, por meio de Jesus, que derramou seu sangue na cruz. Lavou todos os nossos pecados. Ele já lavou. Mesmo assim, somos pecadores? Isso é ser contra a cruz. Pois perdoarei as suas iniquidades, os pecados jamais me lembrarei. Uma vez, uma mulher foi surpreendida no ato de adultério. Os escribas e fariseus disseram: mestre, essa mulher foi surpreendida no ato de adultério, e na lei de Moisés diz que tais pessoas devem ser apedrejadas. Tu, pois, o que dizes? A lei diz isso, não é, pessoal? Porém, para salvar essa mulher, o que tem que fazer? Jesus Cristo começou a escrever com o seu dedo na terra. Por quê? Porque Deus havia prometido essa nova aliança. E para salvar essa mulher, precisa da nova aliança. Então, Jesus Cristo escreveu 2 vezes na terra. Ele escreveu uma vez, se levantou e disse: aquele que não tiver pecado, que lhe atire a primeira pedra. E depois escreveu de novo. E ali ativou-se a nova aliança. O que Jesus escreveu? Pois perdoarei as suas iniquidades e dos seus pecados jamais me lembrarei. Foi a promessa dada por Deus e, conforme a sua promessa, enviou Jesus e lavou para sempre nossos pecados. Pois perdoarei as suas iniquidades e dos seus pecados jamais me lembrarei. É o ponto que nós lemos hoje. Só um certo intérprete da lei foi até Jesus e disse: mestre, o que farei eu para lhe dar a vida eterna? Mas o que a lei diz, e como interpretas? Ele falou: Maia, tá bom, faça isso. Só que aí Jesus Cristo, ele começa a dar um exemplo. Olha, certo homem estava indo lá de Jerusalém para Jericó, só que ele encontrou com salteadores, que deixaram ele semi-morto. Só que aí passou um bom samaritano, viu o estado dele. Só que, pessoal, esse bom samaritano o salva, não é verdade? Ou seja, esse samaritano representa Jesus. Só, nessa história contada por Jesus, o homem que encontrou os salteadores não consegue, ele não é capaz de fazer nada para se salvar. Foi um bom samaritano. No versículo 33 diz: certo samaritano que seguia o seu caminho, passou-lhe perto e vendo compadeceu-se dele, e chegando-se pensou-lhe os ferimentos, aplicando-lhes óleo e vinho, e colocando sobre o seu próprio animal, levou para uma hospedaria e tratou dele. No dia seguinte, tirou 2 denários e entregou ao hospedeiro, dizendo: cuida deste homem, se alguma coisa gastares a mais, eu te indenizarei. Só tem algo aqui que o homem que encontrou com os salteadores fez? Não.
Tudo foi feito pelo bom samaritano, o Salvador, ou seja, Jesus. 어떤 사마리아 Certo samaritano que seguia o seu caminho passou-lhe perto e vendo, compadeceu-se dele. Se aproximou, pensou-lhe os ferimentos, aplicando óleo e vinho, colocando no seu próprio animal, foi a uma hospedaria, tratou-o dele, no dia seguinte tirou 2 denários, entregou ao hospedeiro, dizendo, cuida deste homem, e se alguma coisa gastares a mais, eu te indenizarei quando voltar. Representa quem esse bom samaritano? Jesus, pessoal. Ele fez tudo para a nossa salvação. 여기서 강도 만난 자가 Então, o que o homem que encontrou com os salteadores fez aqui? 누워 있는 것 Ele só ficou deitado ali, ele era incapaz de fazer qualquer coisa. Quem fez tudo? O bom samaritano. Só a salvação não é por mérito nosso, é algo por Jesus. 그래서 예수 십자가에 못 박혀 Então, Jesus Cristo, sendo crucificado e morto, lavou de forma perfeita os nossos pecados. Amém? 아멘. Ele lavou. 성경에 A Bíblia diz isso. 서울에서 박옥수 목사 Mas aqui na cidade de Seul, falam que eu, pastor Oxo Park, sou herege. Então, desculpa falar isso. 저는 해외가 집회를 Mas, 많이 assim, eu frequento muito o exterior para fazer conferências nos Estados Unidos. Já estive em todos os continentes do planeta, faço conferências. 그 대통령만 만난 사람만 Só de presidentes 40명 40. se aproximam já de 40 que conheci. 전 대통령 E sempre que eu prego o evangelho, sempre que encontro o presidente, eu prego o evangelho. 가나의 존 아타 Como foi com o ex-presidente de Gana, Jonathan Mills. No meu primeiro encontro com ele foi isso, preguei o evangelho. Naquele dia, eu falei, presidente, o senhor já viu a sentença sobre os seus pecados? Ele falou, pastor, onde está isto? Eu li, abri a Bíblia para ele. 사람이 죄를 범하여서 Falei, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. 예수님이 가까이 다 Jesus Cristo lavou todos os seus pecados. Jesus Cristo já afirmou que você é justo. 그러면 각각 의로우신 것입니다. 죄인이 아닙니다. Então, 주님이 의롭다고. Presidente, o senhor não é pecador. O Senhor Deus diz que você é justo. E o presidente, ele aceitou aquilo. Pastor, muito obrigado. 아, 이제 제가 살 Eu tenho a certeza, hoje eu tenho a certeza que meus pecados foram lavados. E depois de 6 horas dessa conversa, ele faleceu. 그 영부인이 A primeira dama, a esposa dele, né, era muito grata por aquela conversa. 해외 다니면서 대통령 여러분 다 만나 계산하면 한 E já se fazem, já conheci muitos presidentes. Acho que eu não me recordo, mas mais entre 50 e 60 presidentes acho que eu já conheci. Hoje pela manhã também 공항 tive a presença aqui do rei, né, de Eswatini. 뭐라고 썼느냐 하면 Perdão, de representantes ali do reino de Eswatini, né? O rei me enviou uma carta. 에스와티니에 E ali na carta dizia 우리 음악학교 학생들이 봉사로 보냈어요. que nós havíamos enviado, né, 학생들이 어느 날 estudantes de música como voluntárias lá para Eswatini. 잘 보내가서 노래 E quando tiveram uma formatura ali da universidade do país, 진행하면 elas se voluntariaram. Falaram, vamos ali cantar para parabenizar os formandos. Elas foram ao lugar, perguntaram da onde elas haviam vindo, né? Elas falaram, somos da Coreia, somos estudantes de música, queríamos parabenizar. Podemos? Eles falaram, não. Por quê? Nós já temos aqui toda a programação feita, tem a presença do rei, hoje nós não podemos mudar. 아 맞네 국왕은 아직 안 오셨는데 Só que aí, o rei ainda não tinha chegado, então o coordenador do evento falou, 좋아 몇곡 vocês querem apresentar? Pode se apresentar antes da chegada do rei. 한곡 Ela falou, sim. É a foto delas, né, no dia. Deixaram elas cantarem 3 músicas, só que na primeira música o rei apareceu, ele se sentou e ficou observando elas cantarem. 졸업식을 E após o término da formatura, esse que está sentado na foto é o rei, 노래 부르는 학생 오라 conversou, 너희들 se encontrou com as 2 jovens. E de onde vocês vieram? Nós viemos da Coreia, somos estudantes de música. 프리자 목사님 O fundador da nossa missão, da igreja onde eu pertenço, ele estará vindo em Eswatini. Só o rei, ao escutar isso, 장관을 ele ordenou para um ministro ali do país, 박옥수 목사님 오는 시간표 procure saber o horário, né, do voo dele, quando ele chegar aqui, 왕궁으로 데려와. traga ele lá para o palácio.
Eu nem sabia do que havia acontecido quando cheguei em Eswatini. 일반 서울 갈라 Estava ali para ir na fila, né, como todas as pessoas. Só que uma pessoa me procurou, o senhor é o senhor Oksu Park? Aí eu falei, sim, eles falaram, por favor, vem aqui à sala VIP, né? Então eu fiquei sentado e eles resolveram toda a documentação ali e falaram que o rei queria me encontrar. Fui ao palácio. Eu perguntei, quanto tempo terei de conversa com o rei? Eles falaram 40 minutos. E eu tenho que guardar esse tempo, né, em 40 minutos. Então, me encontrei ali com o rei. Depois de nos cumprimentarmos, já perdemos alguns minutos ali. E logo depois, por 30 minutos, eu falei sobre, né, essa oferta pelos pecados. E ele é uma pessoa que crê em Deus. Então ali tem o pastor Joseph Park, né, que estava traduzindo. E o rei ali muito atento, porque ele crê em Deus. E quando completou os meus 40 minutos, eu parei. E ele falou, pastor, por favor, continue a pregar. Eu preguei mais 30 minutos. Aí ele falou, mas pastor, continua, por favor. Então, ao total, eu preguei por 1h30, 90 minutos para ele. Naquele dia, né, o rei recebeu a salvação, ele estava muito feliz. Ele é muito próximo de mim hoje. Essa vez ele me mandou uma carta, né, pelos seus ministros. Ele falou, pastor, me desculpe não poder estar presentemente, mas estou muito feliz, muito grato. Ele nos deu um grande terreno lá no seu país. E eu falei para ele, senhor rei, sinto muita pena em ter que cortar essas árvores para poder, sabe, construir as coisas. Será que o senhor não poderia nos dar ampliar um pouco mais esse terreno para a gente poder utilizar sem destruir aqui a natureza? Estamos agora construindo, pessoal, no terreno que nos foi dado. Estamos construindo ali. E é muito gratificante. Sempre que eu vou ali ao país, né, ele me dá um quarto que é meio VIP, assim. Então, nós somos muito próximos hoje. E tudo isso é fruto da alegria que ele teve ao receber a remissão dos pecados. Amados, tem muitas coisas que eu quero falar para vocês. Quando lemos em Hebreus 10, tem palavras incríveis. Hebreus 10, 10. Nessa vontade é que temos sido santificados mediante a oferta do corpo de Jesus Cristo uma vez por todas. A santificação não vem por nós fazermos algo, não por fazermos algo de bom, mas sim porque Jesus Cristo, ele entregou o seu corpo para isso. Versículo 11. Ora, todo sacerdote se apresenta dia após dia a exercer o serviço sagrado e a oferecer muitas vezes os mesmos sacrifícios que nunca jamais podem remover pecados. 12. Jesus, porém, tendo oferecido para sempre um único sacrifício pelos pecados, assentou-se à destra de Deus, aguardando daí em diante até que os seus inimigos sejam postos por estrado dos seus pés. Versículo 14. Porque com a única oferta aperfeiçoou para sempre quantos estão sendo santificados. Há pouco eu falei sobre Hapchon. Só aquela senhora lá, ela me procurou falando que não aguentava mais viver com o marido, chorando. Eu pedi lá para que ela trouxesse, né, o marido no dia seguinte. Ela estava lá com o marido. Bem cedo de manhã, ele já estava cheirando a cachaça já. Eu abri Hebreus capítulo 10, versículo 14, li para ele. Porque com uma única oferta aperfeiçoou para sempre quantos estão sendo santificados. Ou seja, pela oferta do corpo de Jesus Cristo, nós fomos aperfeiçoados para sempre. Eu perguntei para aquele irmão, você é perfeito? Eu falei, não. Como? Se ele bebe todos os dias, não tem como ele falar que sim.
A esposa dele já ficava toda envergonhada toda vez que via o marido dele fazendo escândalo bêbado. Ele nem comia, mas só bebia. Eu disse, uma única oferta aperfeiçoou para sempre quando estão sendo santificados. Olha, Deus te aperfeiçoou, você é perfeito. A Bíblia diz isso, né? Sim. Você é perfeito? Não. Não, a Bíblia está falando que você é perfeito. Você está certo? A Bíblia está certa? A Bíblia está certa. Então você é perfeito. Por 20 minutos discuti sobre isso e ele afirmou ser perfeito. E no dia seguinte ele acordou. Ele tirou, ali mais 1 litro de soju. E mesmo querendo beber, ele não bebeu. Não tinha mais desejo de beber. Antes, uma pessoa que nem comia, só bebia. Depois eu convidei ele para entrar no seminário, ele entrou no seminário, hoje ele é pastor, ele é ministro. É esse aí da foto, pessoal. E a esposa dele hoje é muito feliz. Estão vivendo muito felizes. Olha lá, até a foto ali nesse plantio de flores. Pessoal, para vocês viverem uma vida santa, devem ser santificados. Mas não basta, não é pelo esforço de vocês. Foram santificados porque Jesus Cristo foi castigado, lavou todos os pecados, então vocês são limpos já. Vocês devem crer nisso, então serão santos também. Isso traz mudança, ele não bebe mais. Hoje ele é um grande pastor. Uma vez ele me visitou, o casal me visitou, os dois estavam muito felizes. A esposa adora ele. Amados, até hoje nós cremos nos nossos pensamentos. Deixem todos os seus pensamentos, pessoal. A Bíblia diz que pela morte de Jesus Cristo nossos pecados foram lavados. Amém? Jesus Cristo morreu pelos nossos pecados, então nossos pecados já acabaram, já foram lavados. Crer nisso é crer em Jesus. Eu já cometi muitos pecados, mas eu não afirmo ser pecador. Por quê? Meus pecados já foram lavados, não sou mais pecador. Já se fazem 60 anos que eu recebi a remissão dos pecados. Por esses 60 anos, já frequentei muitos países no mundo, fazendo conferências bíblicas. E há um pouco tempo atrás eu visitei o Brasil, tive um encontro com o presidente do Brasil. No dia seguinte ao encontro com o presidente, eu fui convidado pela Igreja Assembleia de Deus. E ali, estava numa reunião de líderes com cerca de 2.000 participantes. E perante essas pessoas, por 1h30, eu pude pregar a palavra de Deus. O pastor, presidente ali, ficou muito feliz também. Ele comentou, pastor, essa igreja, fica à vontade, ela é sua. Ele ficou muito feliz. Muitos pastores estão, escutando a nossa pregação, recebendo a remissão dos pecados, nos alegrando. Eu também tenho estado muito ocupado. E hoje também nós temos mais de 100 pastores de outros países participando conosco. Eu agradeço a todos. Muitas pessoas louvam pelo seu sangue, nós fomos lavados. E depois eles oram dizendo que são pecadores, que Deus fica confuso. Pessoal, eu afirmo a vocês que, pessoal, sim, vocês pecaram, eu também pequei. Jesus Cristo morreu pelos nossos pecados. E lá em Hebreus capítulo 9, versículo 11, diz, quando porém veio Cristo como sumo sacerdote dos bens já realizados, mediante o maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, quer dizer, não desta criação,
Ou seja, se referindo ao tabernáculo eterno, né? Ali Jesus Cristo aspergiu o seu sangue. Só nós estamos numa terra cronológica, então existe para nós o passado, o presente e o futuro. Mas o mundo de Deus é eterno, não tem passado nem futuro, é somente o presente. Então, já que ali foi aspergido o sangue de Jesus Cristo, nossos pecados foram lavados para sempre e nós não somos mais pecadores. Deus, por isso, afirma que somos justos. Em Hebreus capítulo 10, versículo 14, porque com uma única oferta aperfeiçoou para sempre quantos estão sendo santificados. Tá certo? Versículo 15, e disto nos dá testemunho também o Espírito Santo, porquanto após ter dito, esta é a aliança que farei com eles depois daqueles dias, diz o Senhor, porei no seu coração as minhas leis e sobre a sua mente as escreverei. Acrescenta também, de nenhum modo me lembrarei dos seus pecados, das suas iniquidades para sempre. Ora, onde a remissão desse já não há oferta pelo pecado. Amados, eu prego esse evangelho a vocês, às pessoas que eu me encontro. Sim, todos nós pecamos. Não existe nenhum ser humano que não pecou. Mas todo o castigo que nós deveríamos receber, Jesus Cristo tomou para si na cruz. Recebeu toda a punição de que nós deveríamos receber na cruz. E a sua morte nos santificou, nos justificou. Em Lucas capítulo 10, fala sobre aquele intérprete da lei. Jesus Cristo dá o exemplo, né, sobre aquele homem que encontrou com os salteadores. Ele estava semi-morto. Logo, ao anoitecer, ele estava ali sem poder se mexer. Seria devorado pelas feras. Então, no dia seguinte, estaria só os ossos ali. Só que o bom samaritano, ou seja, Jesus, entenderam, pessoal? Jesus, se aproximou dele, se compadeceu, o salvou. Então, o que o homem que encontrou com os salteadores fez? Não tem nada que ele fez. Certo, o samaritano que estava ali em viagem, viu ele, se compadeceu, se aproximou, tratou-lhe a ferida com óleo e vinho, colocou no seu animal, colocou na hospedaria, deu ali 2 denários para que cuidasse dele. Só o que o homem que encontrou com os salteadores fez? Não tem nada. Tudo foi feito pelo bom samaritano. Se nós fizéssemos isso, poderíamos ter cometido algum erro. Mas, já que Jesus Cristo fez, Jesus Cristo foi crucificado por nós, lavou de forma perfeita os nossos pecados. Na minha infância, eu aprendi que éramos pecadores. Então, afirmava ser pecador também. Só que no ano que eu completei 19 anos, em 62, eu descobri e criei que Jesus Cristo lavou meus pecados. Desde então, tenho vivido para o Evangelho apenas. E todo país que eu visito, no mundo inteiro, eu falo sobre isso. Por isso eu estou tão famoso esses dias, pessoal. Quando nós fazemos a cantata de Natal nos Estados Unidos, geralmente, 3.000, 5.000 pessoas se reúnem e a apresentação geralmente começa às 7 horas da noite, mas nós convidamos pastores para chegar umas 4 horas da tarde. E por 2 horas eu prego a palavra para esses pastores, compartilho a palavra com os pastores. E eles ficam muito felizes, lancham ali um hambúrguer e colocamos eles nas melhores poltronas ali da apresentação. E tem muitos pastores que ficaram muito próximos de nós. Muitos pastores querem trabalhar junto conosco. Então, quando eu vou para Nova York, nós fazemos grandes conferências. E hoje estar aqui, tenho algo que eu quero dizer a vocês também, pessoal. Não se enganem. Jesus Cristo derramou o seu sangue para morrer pelos seus pecados. Seus pecados já foram lavados. Jesus Cristo não falhou. Com certeza Ele lavou nossos pecados. Basta vocês crerem nisto.
se afirmarem ser pecadores, são pessoas que não têm ligação nenhuma com Jesus, porque afirmam que Jesus Cristo morreu em vão, estão sendo contra Jesus. Vocês ainda querem afirmar serem pecadores? Não façam isso, pessoal, isso é ser contra Jesus. Pelo sangue de Jesus Cristo, seus pecados já foram lavados. Pessoal, a partir de amanhã de manhã, eu quero falar com mais detalhes sobre isso. Hoje já se passou muito tempo, mas, pessoal, o sangue de Jesus Cristo lavou nossos pecados. Deus não se lembra mais dos nossos pecados. Pecador, teus pecados, Deus já não se lembra mais. Pecador, teus pecados, Deus já não se lembra mais. Povo penoso está sofrendo. Pecador, teus pecados foram lavados e ele não se lembra mais. Ele não se lembra mais. Vocês creem, pessoal? Amados, quando vocês creem nessa verdade, Jesus Cristo se alegra. E Deus passa a habitar com vocês. Eu já fui perseguido de muitas formas, continuo sendo chamado de herege, mas mesmo assim Deus tem me ajudado. E na época da Covid, 760 emissoras, né, até hoje foram contabilizadas que transmitiram minhas pregações. Até hoje tem emissoras que ainda transmitem. Toda semana nos Estados Unidos, mais de 40 emissoras estão transmitindo semanalmente minhas pregações. A maioria de forma gratuita. Nós temos a transmissão na CTN, que é tão famosa. E no exterior, né, nós somos muito bem vistos. Diferente da Coreia, onde as pessoas nos chamam de herege. Só nós afirmamos o que Deus diz, que nós somos santificados, na verdade. Pessoal, deixem seus pensamentos e acreditem na palavra de Deus. Deus, de inúmeras formas, disse que nossos pecados foram lavados. Enquanto vivo, desde o dia que recebi a salvação, Jesus Cristo sempre esteve comigo e isso me permitiu ver uma vida muito abençoada. Meu filho também é pastor nos Estados Unidos, em Nova York. A minha filha é a diretora do Coral Gracias. A minha esposa cozinha para mim. E estamos vivendo uma vida muito felizes. Sou muito grato. Toda vez que eu vou ao exterior, prego, né, o evangelho. Vejo muitas pessoas, 8.000, 10.000 pessoas preenchem um local e são transformados pela palavra. Só vocês já mudaram essa ideia de que são pecadores e afirmam ser justos? Se hoje tiverem alguma dúvida sobre isso, nós temos pastores aqui, podem conversar com eles. E hoje começamos a conferência assim, mas a partir de amanhã estarei compartilhando a palavra com mais detalhes. Porém, uma coisa é certa, a Bíblia não mente. Jesus Cristo lavou nossos pecados e não se lembra mais. Vocês possam crer nisso. Só quão felizes serão ao crer nisso, não é verdade? Eu sou muito feliz, eu vivo de forma muito feliz. Espero que todos vocês possam amar o Senhor também, que sejam pessoas que preguem esse evangelho. Oremos. Amado Santo Deus, nosso Pai, nós te agradecemos. Não há nada que nós fizemos a não ser pecar e coisas erradas. Mas o Senhor Jesus Cristo veio à nossa vida, lavou nossos pecados mais brancos do que a neve
E por isso nós não somos mais pecadores. O Senhor lavou nossos pecados para sempre, de uma vez para sempre. Hoje, todos que escutaram a tua palavra, que possam sair do engano de Satanás, que possamos afirmar, ter a fé de que somos justos, porque Jesus Cristo lavou nossos pecados, e que com intrepidez possamos viver servindo ao Senhor. Senhor, existem muitas pessoas neste país, existem muitas pessoas que, mesmo sabendo que Jesus Cristo morreu pelos nossos pecados, afirmam ser pecadores. Senhor, que eles também possam aceitar o Evangelho, possam receber a remissão dos pecados e que com alegria servi-lo até o dia do Senhor Jesus Cristo. Que o Senhor possa preencher grandemente o nosso espírito e que diariamente possamos ver uma vida abençoada por meio do Senhor Jesus Cristo. Agradecemos e oramos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Muito obrigado, pessoal. Nós teremos por alguns dias, pela manhã e pela noite, iremos compartilhar detalhadamente sobre o Evangelho. Espero a participação de todos. Muito obrigado.